Papai e a filhinha passeavam no parque, o pai estava com a sua bengala, usando um lenço e um boné. E andando bastante, brincando bastante, a garota se cansou, o sol estava quente, ela sentou no chão, a cara de choro, e disse que não aguentava mais continuar andando e brincando. Seu pai então teve uma ideia interessante, ele pegou a bengala, o lenço, amarrou o lenço ali, colocou o boné na ponta da bengala, fez um cavalinho de pau e disse para sua filha: toma aqui, filhinha, aqui está um cavalinho para você, é só você montar nele e você vai poder ir para onde você quiser e não vai mais ficar cansada. A criança desatou a correr, alegre, feliz, saltitante, com a nova aventura, porque agora ela estava montada num cavalinho de pau. O exemplo é bem simples, mas nós precisamos de cavalos de pau para continuarmos a nossa caminhada cristã com um ânimo renovado. Caso contrário, sem a motivação correta, nós sucumbimos diante do cansaço espiritual, os desafios mentais, os obstáculos que surgem na nossa frente. Nós estamos estudando uma série de mensagens baseadas em 1 Timóteo 4,7. O apóstolo Paulo diz assim: exercite-se pessoalmente na piedade. O tema dessa série de mensagens é piedade, como levar uma vida centrada em Deus. Nós já vimos nessa série o que é piedade. Piedade é devoção a Deus, o temor pelo Senhor, o apreço, a admiração pelo seu amor e o anseio pela comunhão com Ele. Isso é devoção, e essa devoção resulta numa vida agradável a Ele, e isso é piedade. Nós já aprendemos como desenvolver a piedade. O desenvolvimento da piedade é um exercício, é um treinamento duro, árduo, que envolve eu me responsabilizar pelo meu desenvolvimento espiritual, ter o objetivo de crescer na comunhão com Deus e na vida prática obediente ao Senhor, usar os recursos que Ele me dispõe, estar disposto a pagar o preço para ser piedoso, me submeter ao treinamento do Espírito Santo e praticar constantemente a vida piedosa. Nós já aprendemos também a importância, esse recurso indispensável que é o uso das Escrituras Sagradas. Nós temos 5 métodos de assimilação da Bíblia para que nos tornemos pessoas piedosas. Sem isso, sem chance. Temos que ouvir a palavra regularmente, lê-la, estudá-la, memorizar e meditar. Você se lembra do Salmo que diz: guardei a palavra de Deus no coração para não pecar contra Ele. É assim que funciona, as Escrituras são um recurso fundamental. Nós já aprendemos também nessa série de mensagens que se tivermos verdadeira devoção a Deus, temermos a Ele, apreciarmos o seu amor e ansiarmos pela presença de Deus, pela palavra, as virtudes de caráter serão produzidas na nossa vida. Virtudes como um comportamento humilde, a gratidão, o contentamento, a alegria, a vida santa, o domínio próprio, fidelidade, paz, paciência, bondade, misericórdia, amor. Eu quero finalizar essa série falando sobre a motivação necessária para você continuar buscando a piedade e buscando com todo vigor, sem se entregar ao abatimento, ao cansaço, ao desânimo. O apóstolo Paulo, escrevendo uma carta para a igreja em Filipos, ele que estava dentro de uma cela de prisão romana, já no final da sua vida, cansado, tendo passado por muitos sofrimentos, ele reafirma o seu compromisso sério e o seu esforço perseverante na busca de uma vida piedosa. Filipenses 3,12 diz assim: não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo nos diz aqui que ele prossegue na busca pela perfeição. Perfeição que é a piedade, é conhecer mais a Cristo, é se parecer mais e mais com Cristo. E o que motiva Paulo? O que mantém ele nessa corrida? O que faz com que ele continue se esforçando para alcançar essa meta? Ele mesmo sabendo que é praticamente uma missão impossível, uma tarefa árdua, cheia de dificuldades e desestímulos. O que faz com que Paulo permaneça firme? Você sabe que desejo sem disciplina gera frustração. E que disciplina sem desejo gera um esforço penoso e ingrato. Para Paulo, será que buscar uma vida íntegra
abandonar seus pecados, ser mais semelhante a Cristo? Será que isso era um esforço para ele penoso e ingrato? Será que era algo que ele fazia reclamando, aguentando a vida cristã, como se fosse tomar uma injeção de Bezentacil, como se fosse tomar um chá amargo, um chá de boldo, café sem açúcar? Será que para Paulo a vida cristã era como fazer dieta? Nada disso. O apóstolo Paulo demonstra estar extremamente motivado. Esse relato que lemos de Filipenses 3, 12 a 14, não há um único traço de desapontamento, de enfado, de dúvida, de hesitação. O apóstolo Paulo une aqui a disciplina extrema com a paixão intensa, e nós já podemos aprender como é que ele fazia isso. Ele admite que não alcançou o objetivo ainda, ele ainda não chegou onde precisa chegar espiritualmente, mas ele mantém uma intensidade brutal na busca por esse alvo nessa jornada. Ele fala assim: eu prossigo. Essa palavra prosseguir significa buscar, perseguir, ir no encalço. Às vezes ela significa atacar, envolve algo que você faz com total foco, com total esforço. Ele também diz avançando. Aqui, avançando tem a ideia de um corredor. E a sua atitude de ter os olhos fixos no alvo e todo o seu corpo inclinado para frente e cada nervo, músculo se esforçando para atingir aquele objetivo, aquele alvo, para avançar. Essas práticas de prosseguir e avançar são práticas do dia a dia de Paulo, sem períodos de folga, sem abrandar os esforços, sem relax, sem férias, a vida inteira. Como é que Paulo aguenta isso? Será que é porque ele tinha uma personalidade forte, resoluta, que fazia com que ele fosse assim? Será que Paulo desenvolveu técnicas de PNL, programação neurolinguística, e ele conseguiu estabelecer e manter padrões de comportamento porque ele entendeu como seu cérebro funciona? Será que Paulo tinha medo e isso o motivava? Ou ele era movido por culpa? Será que ele tinha algum lucro material em vista, como de repente um aumento de salário como apóstolo? Nada disso. Esses versículos nos mostram claramente o que é que motivava Paulo. E o primeiro fator motivacional de Paulo é o propósito que Cristo tinha estabelecido para ele. O propósito de Cristo para a sua vida. Veja como ele diz no verso 12: prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Jesus veio até mim com um propósito. E é esse o propósito que eu quero cumprir. Eu quero atingir o objetivo que o Senhor estabeleceu. Que objetivo é esse? Nós podemos entender esse objetivo claramente à luz de Tito 2,14. O próprio Paulo escreve: Ele, Jesus Cristo, deu a si mesmo por nós, a fim de quê? Qual é o propósito de Cristo? Qual a finalidade de Cristo? Qual o plano que Ele tem para mim? É a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Meu irmão, minha irmã, amigo, amiga, Jesus Cristo morreu por você para redimir você do pecado. E redimir não apenas da sentença do pecado, não absolver apenas da punição pelo pecado, mas também do domínio do pecado. É por isso que Tito fala sobre nos purificar. Jesus Cristo morreu para efetuar uma limpeza interior na nossa vida da poluição, da contaminação do pecado. Veja que Paulo fala que Jesus morreu para formar um povo exclusivamente seu. Isso se refere, sabe a quê? Ao senhorio dele na nossa vida. Jesus morreu para nos comprar, para ser o nosso dono. Esse é o propósito que Cristo tem para você. Ele também diz aqui no texto de Tito que é um povo dedicado à prática de boas obras, ou seja, um povo que manifesta na prática as obras que honram o Senhor, os traços do caráter piedoso, o fruto do Espírito, amor, alegria, paz, fidelidade e por aí vai. Nós podemos fazer uma conexão desse versículo de Tito com Efésios 5, quando a Bíblia diz que Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Para quê? Com qual objetivo? Para que a santificasse. Então Paulo pensa assim: Jesus morreu por mim para me santificar, eu vou continuar buscando isso. Jesus morreu por mim para me purificar por meio da lavagem da água pela palavra. Jesus morreu por mim para me apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. E então eu vou buscar esse propósito e esse objetivo que Cristo tem para mim e que Ele buscou alcançar com a sua morte. Jesus Cristo morreu por nós com esse objetivo. Foi essa a razão pela qual Jesus aparece para Paulo naquela estrada indo para Damasco.
Essa é a razão pela qual Jesus apareceu na estrada da sua vida, para te salvar da culpa do pecado, mas também para te salvar do poder do pecado, da sujeira do pecado. Eu não sei que propósito você tem buscado em Cristo Jesus. Jesus não morreu por você para te fazer feliz, mas sim para te fazer santo. Você não pode ir para a igreja para você apresentar para Deus o que é que você tem em mente que Ele faça por você. É ao contrário. Ele é quem é o seu Senhor. Você não pode deturpar o significado da cruz, afirmando que Jesus morreu para realizar seus sonhos. Não tem nada disso, é os sonhos de Jesus Cristo para você. E é esses sonhos de Cristo que Paulo buscava, e ele tinha isso muito claramente. Daí o seu esforço descomunal de atingir esses objetivos para os quais Cristo o comprou com o seu sangue. Fazer você santo, purificado do pecado, ser o Senhor da sua vida e produzir em você as boas obras, os traços de um caráter piedoso. Essa é a motivação centrada em Deus que faz com que Paulo prossiga com tanta intensidade. Muitos crentes ainda nutrem no coração motivações ambíguas, confusas e equivocadas. Motivações que não nos mantêm empenhados na caminhada espiritual por muito tempo. Por exemplo, o desejo de ter uma vida vitoriosa. Deixa eu andar com Jesus porque eu quero ser bem-sucedido, ou porque eu quero me sentir bem comigo mesmo, ou porque eu quero ser bom, eu quero saciar o meu orgulho. Esses objetivos são objetivos secundários, fracos, pecaminosos, centrados no ego. Não nos mantêm estimulados por muito tempo. É por isso que muita gente desanima, abandona o barco, sai da igreja e desiste. Porque quer apenas ter uma vida vitoriosa, quer se sentir bem, quer levantar o seu ego. Ou você tem buscado apenas ter o mesmo estilo de vida que as pessoas da igreja têm. Ou você quer ter boa reputação na igreja, na família, na sociedade. Esses alvos são alvos fracos, porque são fáceis, são baixos. Estão muito abaixo do que Jesus Cristo espera de você. Esses alvos não transformam o coração, apenas produzem atos externos que não duram muito tempo. A motivação correta, a motivação do apóstolo Paulo, é o desejo de conquistar aquilo para o qual ele foi conquistado por Cristo Jesus. A perfeição do caráter piedoso. E eu compreender que Jesus Cristo morreu por mim com gratidão, com esses objetivos, eu buscarei esses objetivos que ele estabeleceu para mim. O texto de Filipenses nos apresenta uma segunda razão pela qual Paulo perseguia intensamente a meta da piedade. Segundo fator motivacional é o prêmio futuro de Cristo. Ele diz no verso 14, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Que prêmio é esse? O apóstolo Paulo está falando da glória eterna, glória celestial, reservada para nós no futuro e na eternidade. A esperança e a certeza de que a cidadania minha não é esta aqui, brasileira, americana, europeia, portuguesa, africana. A minha cidadania não é essa. A minha cidadania definitiva não é italiana, não é espanhola. A minha cidadania definitiva é celestial. Isso me leva a prosseguir para essa pátria celestial. É sobre isso que Paulo está falando aqui, ter uma mentalidade desapegada das coisas dessa pátria terrena, e uma mentalidade conectada à glória que nós vamos obter quando Jesus Cristo nos levar para si. E Ele vai transformar nosso corpo que se deteriora num corpo glorioso. E Ele vai nos dar uma vida que se corrompe. Ele vai trocar a nossa vida que se corrompe por uma vida incorruptível. Você pode dizer assim, tá, mas eu preciso viver buscando esse prêmio, mas esse prêmio celestial já não é garantido por meio da fé em Cristo Jesus? Se é uma dádiva da graça de Deus, uma recompensa pela obra de Cristo na cruz, por que eu tenho que me esforçar para alcançar esse prêmio? Esse prêmio não é obtido pela fé, ao invés de ser obtido pelas obras? Sim, sim. Efésios 2, 8 e 9 diz, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, isso não vem de vocês, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. De fato, o céu é nos dado gratuitamente pelo preço pago por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Mas também é verdade que esse dom não pode ser tomado como certo por si só. O que eu estou me referindo aqui é o seguinte, alguém pode dizer, eu já aceitei Jesus, então eu tenho o meu lugar garantido, mas eu não me esforço para buscar esse lugar celestial.
Eu não procuro abandonar meus pecados, eu não procuro ser mais semelhante a Cristo. Eu me baseio tão somente numa aceitação verbal de um Cristo que foi anunciado para mim. E se eu me limito a isso, é porque de fato eu não sou um cidadão do céu ainda. A verdadeira graça que nos leva para o céu também nos santifica na caminhada até lá. A verdadeira graça da salvação produz vigor espiritual e não negligência espiritual. Cansaço, preguiça, nada disso. A verdadeira fé salvadora se manifesta na busca pelo alvo celestial. O mesmo Salvador que garantiu vida eterna às suas ovelhas gratuitamente, lá em João 10, Jesus diz: eu dou a vida pelas minhas ovelhas, elas têm a vida eterna, está garantido, ninguém pode tirá-las da minha mão. Esse mesmo Jesus diz que nós precisamos nos esforçar de maneira brutal para entrar por uma porta que é estreita. E ele diz: todo mundo está indo pela porta larga, mas quem vai para o céu precisa se esforçar para passar por uma porta que é estreitinha. Jesus disse as duas coisas. E é isso que o apóstolo Paulo fazia. Em 1 Coríntios 9, 27, ele diz assim: esmurro o meu corpo, reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Os crentes de Corinto estavam caindo na desqualificação, não estavam lutando contra o pecado. Eles eram indiferentes, complacentes, molengas, achavam que podiam ser preguiçosos, descuidados na vida santa, flertando com o pecado sexual, pecado da calúnia, da divisão. E o apóstolo Paulo vem e se apresenta como alguém engajado numa luta brutal, uma luta de vida ou morte para obter sua própria salvação. Sendo que ao mesmo tempo ele tinha total certeza de que essa salvação, essa vida eterna, já estava garantido em Cristo Jesus. Saber que Jesus Cristo deu a ele a salvação gratuitamente fazia com que ele ficasse em casa tomando a cerveja com os amigos, assistindo besteira na televisão, navegando online em tempos prolongados de inutilidade? Não. Quando Paulo soube que foi salvo por Cristo Jesus, isso tirava ele do sofá, do conforto, do descanso e colocava ele na luta árdua para ser cada vez mais e mais santo diante do Senhor. E essa é uma grande aparente contradição do Evangelho entre a graça de Deus e a responsabilidade pessoal. E não há contradição nenhuma aqui. Elas caminham juntas. A graça de Deus produz a nossa responsabilidade pessoal. Uma está conectada com a outra. E de modo que então a glória celestial se torna a motivação para uma luta diária de santificação pessoal. O Novo Testamento inteiro está cheio de referências a isso. Por exemplo, Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Paulo diz: nos gloriamos em quê? Na esperança futura da glória de Deus. 2 Coríntios 5:1 diz: pois sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, o corpo, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna, nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação celestial. O apóstolo Paulo fala sobre o santo anseio de habitar na cidade celestial e ser revestido dessa habitação celestial. Hebreus 12, 28 diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e temor. Já que eu tenho um reino que não vai se abalar por toda a eternidade, eu já vou servir ao meu Senhor de maneira que o agrada, com reverência e temor. E 1 Pedro 4:13 diz: pelo contrário, alegrem-se na medida em que são coparticipantes do sofrimento de Cristo, para que também na revelação de sua glória vocês se alegrem exultando. Pedro convida a igreja, os crentes sofredores, perseguidos, a olhar para a glória futura, para se alegrarem naquilo que terão na eternidade. Nós somos chamados a desfrutar de um alto prêmio, uma recompensa excelente e gloriosa. Não é uma corrida que nós estamos por ninharia. Isso impulsiona em nós gratidão, alegria, santificação. Nos mantemos firmes nas adversidades, nos parecemos mais e mais com Cristo, servirmos e adorarmos cada vez mais o nosso Senhor. Aqueles cristãos que são frios, descuidados na fé, aqueles que estão capengando,
São cristãos que não pensam o tanto quanto deveriam no céu. Estão olhando aqui para as coisas terrenas e se esqueceram de buscar o prêmio da vocação celestial de Deus em Cristo Jesus. Dizem que um milionário dava uma palestra numa classe de 9º ano do ensino fundamental, alunos pobres sem perspectiva de vida, e ele não estava encontrando caminhos na sua palestra para inspirar aqueles estudantes. A maioria deles iria abandonar a escola e se entregar para uma vida sem futuro, nas drogas e na criminalidade. Então ele parou com as suas anotações, deixou de lado e decidiu falar ao coração deles e sentiu o que aqueles alunos necessitavam. E ele disse assim para eles: fiquem na escola e eu vou ajudar vocês pagando os estudos de cada um de vocês. E quando aqueles alunos ouviram aquela promessa futura de ajuda, esse foi um ponto de virada. Pela primeira vez na vida deles, aqueles estudantes tinham alguma esperança futura. E um deles até comentou: havia algo à minha espera, algo pelo que eu podia ansiar. E esse sentimento foi um sentimento iluminado e quase 90% daquela classe completou a educação fundamental para ingressar nos estudos pagos por aquele milionário. É isso que acontece conosco. O Senhor nos garante um futuro eterno, glorioso e nos incentiva a lutar para chegarmos até lá. Crentes sem esperança são crentes sem futuro, mas quando nós temos esperança, o nosso vigor se renova. Você se lembra daquela garotinha que eu mencionei no início dessa reflexão? Ela estava cansada e seu pai a motivou, dando para ela um cavalo de pau para ela brincar. Que esses dois motores propulsores possam compelir você a buscar o caráter piedoso, buscar ser semelhante a Jesus Cristo, manter os olhos fixos no propósito de Jesus e no prêmio de Jesus. Quando chegar no fim da sua jornada terrena, será que você poderá repetir as palavras de Paulo quando ele escreve em 2 Timóteo 4,7: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé? O que você dirá? Você foi motivado pelo propósito pelo qual Jesus morreu por você e pelo prêmio que Jesus prometeu para você? E você então vai poder dizer: eu combati o bom combate. Ou você vai dizer assim: eu curti a vida, eu corri só um pouquinho com Cristo, eu guardei a fé por um tempo. Olhe para o prêmio que Deus tem para você. Olhe para o propósito pelo qual Jesus morreu por você, para te fazer santo, não para te fazer feliz. O prêmio dele é a recompensa eterna, celestial, que nenhum tesouro acumulado deste mundo pode chegar perto. Se você buscar a vida piedosa que o Senhor Jesus Cristo quer que nós tenhamos, com esses propósitos, você vai vivenciar o que 1 Timóteo 4 diz: exercite-se pessoalmente na piedade. Pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa da vida que agora é e da vida que há de vir. Eu quero orar com você. Pai Celestial, bendito seja o teu nome por esta palavra. Louvado seja o Senhor por nos entregar essas motivações poderosas para prosseguirmos na busca da vida piedosa, para nos enchermos do conhecimento de Cristo e abraçarmos o caráter de Cristo e sermos como Cristo é. Olharmos para a razão pela qual, o propósito pelo qual o Senhor morreu por nós, nos santificar, nos purificar, ser o nosso Senhor, produzir boas obras na nossa vida. É isso que nós buscamos. E também o Senhor promete um prêmio celestial, incalculável, inegociável, imperdível, que nós vamos abraçar quando chegarmos no fim dessa vida terrena. Nos ajuda a lutar até lá, como o teu servo apóstolo Paulo lutou. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Que Deus te abençoe grandemente.